Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor procurador-geral da República, doutor Gurgel, senhores membros do Ministério Público, magistrados que aqui se encontram. Doutor Gurgel, eu faço as mesmas perguntas já formuladas anteriormente em relação ao ex-ministro Palocci. O que causou estranheza foi porque, para se iniciar uma investigação, bastam indícios, que são fumaças. Lembro que eu conversava com, até outro dia, procurador da República, Pedro Taques, ele dizia, nesse caso não há fumaça, há fogueira, né? Então, o que nós imaginávamos é que Vossa Excelência iria abrir um processo de investigação. Mas Vossa Excelência teve documentos que nós não tivemos acesso, né? E documentos sigilosos. Mas algumas situações muito estranhas nesse caso, já levantadas aqui pelo nosso colega Luísio Nunes, por exemplo, e é óbvio que foi só divulgado, mas o Supremo já admitiu que se abra a investigação com o que foi divulgado, não se pode condenar somente com matéria de jornal, mas investigar, pode haver investigação. E a consultoria do Palocci teria faturado mesmo que as maiores consultorias do país, que contam com centenas de funcionários, de clientes, e ele teria uma sala com um telefone e uma funcionária. Ao mesmo tempo, muitas dessas empresas também pagaram altas somas ao senhor Palocci, e essas empresas teriam contratos milionários, por exemplo, com a Previ e a Petrobras, segundo o que foi divulgado. Também havia cláusula de sucesso, que é incomum em consultoria, cláusula de sucesso, porque se faz uma consultoria indicando que deve fazer ou não. Cláusula de sucesso para consultor, que é ao mesmo tempo deputado federal, pode indicar, dar um indício de tráfico de influência. E os milhões de reais, né, que vieram para os bolsos do ex-ministro Palocci, também vinham de empresas que tinham contratos milionários com o governo federal e, naturalmente, que ele, devido à sua expertise, que naturalmente ele adquiriu, isso é inegável, mas ele estava muito mais, ele estava melhor remunerado do que similares que detêm a mesma expertise. Então, eu indagaria a Vossa Excelência, né, levando-se em consideração também que a improbidade e os crimes contra a administração pública, né, quase sempre têm correspondência, quase sempre. É verdade que a lei de improbidade é mais ampla do que os crimes, mas um procurador do Distrito Federal, né, instaurou um procedimento por improbidade. Obviamente, isso não quer dizer que Vossa Excelência esteja errado e ele esteja certo. Mas, se Vossa Excelência poderia detalhar, dentro dos limites que tem Vossa Excelência, em razão dos documentos obtidos, e que são documentos sigilosos, a razão pela qual Vossa Excelência já o fez no parecer, mas poderia detalhar para todos nós, senadores, né, quais as razões que o levaram a pedir esse arquivamento de forma sumária, ou melhor dizendo, não instaurar a investigação. Segundo, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. O caso Palocci, ele poderá vir às mãos de Vossa Excelência novamente se novas provas foram produzidas. Mas alguém disse, eu achei até assim muito pertinente, que a situação atual do Brasil é uma espécie de cesto de caranguejo. Mete a mão, tira o primeiro caranguejo e vem a corda em seguida, né? Então veio o Ministério do Transporte, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Cidades, né? Desenvolvimento Agrário, vem ali a ANP. Então, hoje, numa estimativa do jornal Estado de São Paulo, até uma matéria que eu achei muito pertinente, ele dizia o seguinte:
Só no caso do Ministério das Cidades, perdão, dos Transportes e todos os seus órgãos, 27 foram demitidos supostamente por corrupção. É bem verdade que ontem o ex-ministro, hoje nosso colega senador, veio aí e disse que a presidente Dilma sabia de tudo, que era mais uma encenação do que propriamente uma varredura. Mas, de qualquer forma, óbvio que Vossa Excelência implantou no Conselho Nacional do Ministério Público um sistema de acompanhamento, e não é o caso do Conselho, mas Vossa Excelência, em relação a esses episódios todos, tem noção do que, tanto de matéria de competência ou de atribuição originária de Vossa Excelência e também dos colegas de Vossa Excelência, se esses casos estão sendo investigados ou sobre a ótica criminal ou da improbidade? Quantos desses 27, por exemplo, fora os outros ministérios que estariam sendo investigados? No caso Batiste, eu só reitero para perguntar, o parecer de Vossa Excelência, afinal, foi seguido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Eu penso o contrário, acho que o Supremo não pode ser órgão consultivo, mas o Supremo decidiu e a gente acata a decisão e acata o parecer de Vossa Excelência. Mas no caso da concessão do visto, né, ele também tinha um processo e uma condenação criminal, pelo que está noticiado. Então, a pergunta é, César Batiste ainda sofrerá por parte da Procuradoria-Geral da República algum pedido para que esse visto seja cancelado ou não? Perguntaria a Vossa Excelência em relação ao andamento dos processos. O ministro Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentou uma sugestão que foi transformada em PEC, inclusive pelo nosso amigo senador Ricardo Ferraço, que propõe a antecipação do trânsito em julgado no segundo grau. Isso tem merecido comentários de bastidores de ministros do Supremo a favor e contra. Uns acham que é inconstitucional antecipar esse trânsito em julgado, e outros acham que é plenamente possível, que é uma alteração dentro da Constituição, e o Supremo e o STJ, com alguns outros mecanismos, e os tribunais superiores poderiam se adaptar a isso. Eu indagaria a opinião de Vossa Excelência acerca desse tema. Em relação também ao processo do mensalão, Vossa Excelência poderia dar mais detalhes por que continuou considerando o senhor José Dirceu chefe de quadrilha e, ao mesmo tempo, não viu possibilidade para pedir a condenação do senhor Guxiquem? E indagaria, finalmente, a Vossa Excelência, uma matéria que veio a público agora recentemente. O ministro Peluso, quando eu ainda presidia a Comissão de Justiça, nós chamamos para discutir aqui sobre as férias do Poder Judiciário e, consequentemente, do Ministério Público. O ministro Peluso, naquela ocasião, disse que era favorável aos 60 dias. E outro dia, numa entrevista, retroagiu do seu ponto de vista, dizendo que era melhor ter 30 dias com um recesso de 20 dias no fim de ano. Se Vossa Excelência pode opinar acerca desse tema. A revista Carta Capital traz um panorama na última semana, dizendo que muitos dos subprocuradores não residem aqui em Brasília quando deveriam residir. Se Vossa Excelência poderia fazer um comentário acerca desse tema. E uma outra coisa que tem dado muita polêmica, inclusive ministros do STJ comentam isso com frequência, é o fato de muitos membros da magistratura, que inclusive eles têm um certo preconceito para que ascendam ao Superior Tribunal de Justiça, eles acabam privilegiando as suas atividades paralelas e não a magistratura. Ou seja, acaba privilegiando dar aula, acaba privilegiando fazer curso de mestrado e doutorado, que ninguém pode inibir até, né? Eu indagaria a Vossa Excelência se no Ministério Público tem havido o mesmo problema, se procuradores da República e outros membros do Ministério Público têm dado, em alguns casos, prioridade a atividades paralelas e não só ao membro a carreira do Ministério Público. Agradeço.